Não, eu tenho que dar uma olhadinha ali. Olha só, tem um... o Milton perguntou ali se é para o CNPJ da firma individual. Oi, Marcel. E é só responder que sim. Tá, mas ele perguntou de novo. E aí, pessoal? Ai, meu Deus, dei um chute no negócio aqui. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Tô até impressionado. Tá descobrindo os segredos da iluminação, Luciana O Ronaldo? segredo da iluminação. Mas tem que ser uma iluminação, porque isso aqui foi caríssimo, né? Assim, foi caríssimo. Assim, não, porque a iluminação fica super boa. Senão tu não tá entendendo. Que eu tenho que Tem que ficar ficar praticamente perfeita. a Grazi Massafera. Hã? Não, e eu uso ainda o óculos que disfarça as rugas ainda, fica ainda melhor, né? Ai, Marcel, eu não vou nem mais rir. Vou rir só assim. Olá, pessoal, boa Marcel, tarde, tudo boa bom? tarde, tudo bem? Como é que tá? Então, pessoal, eu primeiro quero te parabenizar pela live de compliance, né? Eu estava aqui, estava acabando de assistir Você e viu, Luciana? não, muito legal, né? O Eu vou te tema é dizer, muito bom, né? O tema é muito o divertido. tema é muito bom, tu sabes que nós temos aqui, né, Marcel? Tu não a conhece pessoalmente, mas tu já entrasse em contato com ela, que é a professora Ana Paula Ávila, que é minha Inclusive, ministra citei na audiência, na live, na, ao final da live, né? não, mas eu vi que tu foi para uma outra também, né? Não, é exato, porque o que aconteceu, Luciana? Deu uma hora e eu tinha. Eu entrei em contato com a Ana Paula antes de iniciar a live e perguntei se ela tinha alguma pergunta pra gente. E ela Sim. foi muito provocativa, como de costume, né? E ela perguntou da aplicação do compliance no Poder Judiciário, principalmente quanto aos Sim, magistrados que foi basicamente o que ela discutiu com a Luísio na Lotec. na Lotec, exatamente. Foi o que E ela essa discutiu. pergunta o Yuri falou: não, nós precisamos de mais tempo. Então a gente abriu outra e foi mais uns 10 minutos para falar sobre isso. Ficou muito legal o Não, encerramento eu vou te nesse dizer que ponto. eu já fui atrás do professor dele na Espanha. O Rojas. Já fui atrás do professor dele na Espanha, porque me interessou esse tema lá especificamente, ainda mais considerando, né, Marcel, essa minha, digamos assim, esse meu contato agora com o direito empresarial, né? Sim, Então sem sombra de dúvida. eu tenho conversado muito com a Ana Paula, até aquele stories que eu fiz foi um stories decorrente de uma provocação, a gente estava falando sobre a questão das políticas sociais e o compliance. Então, ela sempre Uhum. traz sobre um viés do compliance, efetivamente, né? Das conformidades, das regras, dos ISOs e tal, que isso vai movimentar a jurisprudência trabalhista. Então, eu já fiquei um pouco impressionada de ele falando ali de quem vai ser a pessoa que vai escrever com ele o manual, porque isso vai forçar um movimento diferente, né? E Uhum. como eu te mandei alguns prints ali, o pessoal me respondeu. Eu tive, inclusive, professores me respondendo, né, sobre isso. Eu tive uma pessoa dizendo assim, tá, mas e aí? E a barba? Tá? Pode um código de conduta, um regulamento determinar que não use Proibir. barba, né? É bem interessante assim, o tema, então quero te parabenizar pela E deixa eu te pela... cutucar, antes de a gente começar o nosso tema. Você viu ele falando que existe a expressão compliance processual? Inclusive na doutrina estrangeira sobre isso? Não, eu acabei agora, eu estava no meio das coisas que eu estava fazendo, eu parei no minuto 48, foi depois Ah, disso? então tu vai. A gente falou em compliance processual, exatamente isso. Conformidade no processo, aplicação da conformidade no processo. Mas aí eu vou te dizer uma coisa assim, a conformidade no processo, vamos dizer que é uma gumertização para lealdade E processual, né? boa fé e lealdade processual. É, é. Assim como compliance é conformidade com a lei, né? Seguir Exatamente, conformidade. né? Eu disse para, eu falo isso para Ana Paula, eu disse, Ana Paula, poder diretivo tem vários desdobramentos, entre eles o poder regulamentar. Então, o poder de criar código de éticas, códigos de conduta, é claro que isso tomou uma outra proporção com a Uhum. globalização, com a transnacionalização das empresas, né? Com legislações Exatamente, que foi o que o Yuri internacionais. falou no início, exatamente. Então é isso aí, não tem, a gente sabe, mas isso sempre teve no âmbito, né, das empresas, só que hoje nós temos um outro panorama empresarial, que ele é Sim. mundial, né?
Então, até é muito legal porque ela chega a dizer o seguinte, Marcelo, que ela foi estudar bastante essa matéria, porque o escritório do Humberto presta serviços para algumas empresas e as empresas cobraram dele estar em conformidade. Então, ela está se especializando em fazer compliance para as bancas escritórios, de advocacia. claro. Os escritórios de advocacia. Incrível. Bom, vamos dar mais um recadinho, Luciana. Então, ó, desde a semana passada, do nosso último Labor Talk, teve 2 lives muito legais, né? Teve a da Arena. Você chegou a ver a da Arena, Processo Civil e Processo Trabalho? Não consegui. Aquela eu não assisti, me esqueci de assistir. Ficou muito legal também. E teve a live do Yuri. Vamos dar mais um recadinho, pessoal. A gente conseguiu, a gente vai falar agora no início e vamos falar no final também. Nós estamos com um grupo de Telegram sobre direito do trabalho e processo de trabalho. Tá muito legal, conteúdos diários, né? A gente tem enviado conteúdos diariamente sobre o tema, temas do momento, não estamos falando de coisas que não são aplicadas, aplicáveis instantaneamente. Vale a pena seguir. Quem tiver interesse em entrar nesse grupo, manda um direct para mim, para a Luciana. Eu acho até, Mara, vou pedir para a Mara aqui, a Mara está aqui na minha frente. Mara, tu podia mandar o link do nosso Telegram já na nossa live aqui. Manda o link aqui, né? Eu não sei se a pessoa consegue clicar para ir, mas qualquer coisa, manda os directs, que a gente manda o link para vocês conseguirem acessar o grupo. Tá muito legal, a gente já está com 52 participantes e a gente quer vocês lá. Participem com a gente, que o conteúdo é diário, envios de conteúdos diários, gente. Vale a pena. No final a gente vai falar de novo, né? Para quem não conseguiu pegar agora no começo, a gente vai falar no final de novo. Luciana? Tá, então tá, pessoal. Então é isso. Hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está abordando o tema de uma forma bem organizada, né? Nós começamos falando da petição inicial. Agora, na semana passada a gente falou da contestação, né? São pinceladas. A nossa proposta é falar no máximo meia hora. E hoje a gente começa com a questão da inicial trabalhista, que é justamente o momento, em tese, que se apresenta a contestação. E eu vou ligar o cronômetro. Tá, isso. Oi, começou. Vamos lá. E eu falo em tese por quê? Eu falo em tese porque nós sabemos que, em razão da pandemia, existem notificações para apresentar a contestação no processo, né? Num prazo de 15 dias da notificação. E seguindo o CPC. Seguindo o CPC, e muitas vezes essa notificação ela está acontecendo por até WhatsApp. Eu comentei com o Marcel, né, que essa semana, no final nós fizemos a nossa live sempre na quarta-feira, isso eu atendi um cliente na sexta, que recebeu a notificação por WhatsApp, né, recebeu no WhatsApp, e aí o que aconteceu? A secretaria certificou que encaminhou por WhatsApp, que deu, inclusive ela coloca, dá a mensagenzinha de recebido, de enviado. Eu, por exemplo, sou uma, Marcel, que eu tenho desabilitada no meu celular. Não aparece o azulzinho, né? Não aparece o azulzinho, né? Então, mas foi certificado, que entrou em contato com a parte, que falou no telefone, que encaminhou por lá, e a partir dali, dessa certificação no processo, né, nos autos, é que vai correr o prazo da contestação. E aí, Luciana, eu já te falei isso e repito aqui para todo mundo que está nos vendo. Eu sou extremamente favorável à utilização dessas ferramentas. Eu acho que ela vai totalmente... anda junto com a ideia do processo de trabalho, da informalidade, da simplicidade, da oralidade. Então, eu acho que, sendo de uma forma que haja uma forma de comprovação do recebimento desta notificação, que a parte se dê por ciente de que ela está sendo notificada de uma ação judicial, de uma reclamação trabalhista, eu sou totalmente favorável. Eu tenho essa linha de pensamento, principalmente pelo norte do princípio da simplicidade. Eu sei que tu tem os teus fundamentos. Tu sabe qual é o meu papel em relação à tua pessoa específica, né? Porque a gente tem... Eu sou uma pessoa muito preocupada com a questão de que a jurisdição precisa estar aproximada do jurisdicionado, tá? Então é óbvio, Marcelo, a gente tem conversado isso durante muitas lives, no sentido de que a tecnologia ela está aí a serviço do jurisdicionado, que não adianta a gente querer escapar disso, que vai ser assim daqui para frente. O grande problema é a gente fechar os olhos para certas dificuldades, que é o que acontece com essa minha cliente. Essa minha cliente era uma pequena confeitaria, né? E chegou e disse assim, eu recebi isso aqui, eu não sei o que é isso aqui. Porque a parte precisa... Primeiro, né? Ela tem... A gente sabe que o que a gente recebe de vez em quando no WhatsApp, a gente nem baixa, nem olha.
Tá? É claro que se tu receber um telefonema da justiça dizendo eu tô te intimando porque tem um processo contra ti, a pessoa vai baixar e vai olhar, a gente sabe Com disso. certeza. Só que, Com claro, certeza. naquela notificação ali tinha o nome da pessoa que estava Ajuizando a processando, né, reclamação. ajuizando, só que toda a inicial ela tá naquelas chaves, né? Naqueles números que... Professora Janete Deste está aqui com a gente. Ó. Tudo bem, manda um professora? beijo para a Bem-vinda, professora Janete. Janete. Tudo bem, professora Janete? Tá naqueles números que a parte vai precisar obrigatoriamente procurar um advogado. Né? E receberia também no impresso. Seria a mesma coisa no impresso. Não, ela só tudo recebeu bem, pelo Marcelo, mas WhatsApp. aí a gente entra numa questão assim, mais profunda, que é o exercício do jus postulante pelo reclamado. Porque a gente tem que entender que existem também reclamados hipossuficientes. Então não vamos entrar Concordo nessa... contigo. Mas isso é indiferente se ela recebeu impresso ou recebeu pelo WhatsApp. Ou utilização do jus Tudo postulante. bem, mas eu acredito que o fato de receber também pela questão judicial, talvez, não é... Eu não estou afirmando isso, eu não sou um dinossauro que está totalmente à parte, não é nesse sentido. Mas a gente sabe... Vou provocar mais um pouquinho. Daqui a pouco tu vai me dizer que processo que é processo é aquele com a processo que é processo é aquele com a capinha amarela, carimbadinho, com a assinatura do juiz. Eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que tu, juiz, não pensa que tu não vai ter mais contato com as partes, porque tu vai ter que ter o contato. E quero. Eu adoro. O que me assusta um pouco é que muitos juízes, muitos promotores, muitos defensores públicos que acham maravilhoso só esse ambiente. Porque não, com certeza não. Não é essa não ideia. dá, né? Então, porque dá um afastamento, é um conforto que a gente sabe que se perde um pouco. Eu não estou defendendo somente o presencial, nem somente o telepresencial. Eu acho que teve muitos avanços em relação a isso. E vou te dizer, né? Eu vou fazer a minha primeira audiência de instrução agora em início de outubro. Porque a parte que estava receosa começou a me fazer algumas ponderações, eu fiz algumas ponderações, olha, eu vou te apresentar o que é o meu entendimento de prós e contras. E sopesando os prós e os contras, a parte entendeu assim, não, doutora, eu prefiro passar por esse momento, eu não quero que vá lá para frente, acho que as testemunhas têm acesso à tecnologia e conseguem fazer de casa, não tem eu acho que problema. eu fui informado que eu vou receber o link dessa audiência, que eu acho que eu quero assistir, hein? Já que ela é pública, eu estou querendo assistir essa audiência. Eu vou te mandar. Mas então, agora a gente entra no nosso tema. No nosso tema, né? Então, vendo o meu olhar, que é sempre o olhar da advocacia, tá? A primeira questão que as partes perguntam. As audiências que eu tenho participado, todas elas foram até agora de conciliação, nenhuma de instrução. Perfeito, tá? Perfeito. As partes chegam aqui e perguntam, doutora, elas vêm até o meu escritório e não fazem sozinha, porque se sentem mais confortáveis, se sentem mais seguras, né? Máscara, álcool gel, distanciamento. Álcool gel, né? Não tem... Sentamos ali na nossa sala de reuniões, nos conectamos, eu digo, olha aqui, ó, a vara judicial manda um link, tá aqui, eu mostro o e-mail, tá? Nós vamos entrar numa sala como se fosse uma sala de audiência. Num quadradinho vai estar o servidor, né? Perfeito, o secretário de audiência. Né, o secretário de audiência, no outro quadradinho vai estar o juiz, no outro quadradinho vai estar o advogado, ou acompanhado do seu cliente, ou o cliente vai estar num outro quadradinho. E de vez em quando até essa audiência demora para iniciar. E eu disse... Porque está ocorrendo outra audiência. Exatamente. Eu disse para esse meu cliente, nós tivemos uma audiência que acho que foi terça, né, Mara? Terça-feira. Na terça-feira eu disse para o meu cliente, é como se tu estivesse parado no átrio do foro esperando uma audiência. Tá? Exatamente. É a mesma coisa. Se demorava, se atrasava para te entrar na sala, tu já fosse em audiência lá, disse, não, eu já fui. Eu disse, então é a mesma coisa. O juiz pode estar numa outra audiência, num outro link, e ele pode se atrasar para entrar na nossa audiência. A audiência que eu estava fazendo com a Ana Luísa. Ah, que legal. Minha vizinha de porta, né? Muito me incentivou na época do concurso. E aí, eles perguntam, tá, mas e aí, como é que funciona, doutora? Como é que funciona? O que vai acontecer? Na prática, né? O que acontece, né? O que acontece na prática, né? Bom, na prática é o seguinte, essa é uma audiência para perguntar se tem alguma possibilidade de acordo. Eles receberam os nossos pedidos, eu estava representando o reclamante, eles receberam os nossos pedidos e agora eles apresentaram a defesa. A senhora tem acesso à defesa? Tem. A defesa está protocolada no processo.
Quando o Uhum. juiz pergunta que vai... Isso, Marcel, é muito importante a gente fazer uma referência aqui, porque eu sei que quem nos assiste está em início de carreira, né? Tem Uhum. dúvidas acerca dessa atuação e a gente tem que qualificar esse pessoal, né? Perfeito, capacitar, exatamente. A gente tem que capacitar. E se eles perguntam, tá, mas quando o juiz pergunta se tem acordo, eu posso não fazer a proposta? Eu posso dizer que eu não Uhum. tenho proposta? Ele é obrigado a fazer essa proposta? Eu Por gosto que que muito da tua fala nesse ponto. Eu acho Pois muito é, importante por isso. que que tem lá? Porque até mesmo a ata de audiência, né? O fato da gente acompanhar, pelo menos no físico, né? Quando era no Uhum. físico, a gente Uhum. acompanhava, tinha a tela do computador virado para os advogados, para o juiz, então a gente acompanhava aquela realização Uhum. da ata. Agora, geralmente a tela é compartilhada depois, né? Já, Já tem uma pergunta já aqui para a gente colocar aqui depois, mas continua, Tá, a Lu, tela é continua. compartilhada depois. Essa audiência que eu fiz com a Ana Luísa estava demorando um pouco o preenchimento da ata, porque a servidora estava fazendo direto no PJE. Tá? Entendi. Diferente. A gente usa o áudio aqui. A gente ainda usa o Ele áudio. estava fazendo direto no PJE. Então, o que era a questão? Tá, a juíza vai perguntar de acordo, eu sou obrigada a aceitar? Se eu não quiser aceitar, qual é a proposta que ele faz? Se eu tenho que fazer uma proposta de acordo, o meu processo é um processo de 100 mil, o que é razoável? O juiz não fica pensando, pô, se ele está pedindo 100 mil, como é que ele vai fazer uma proposta de 50? Né? Uhum. Como é que funciona isso na audiência? Depois, eu vou falar alguma coisa, eu posso falar, não posso falar? Né? São essas as dúvidas que aparecem tanto para as partes quanto para os colegas que não estão familiarizados com esse ramo da justiça especializada. Tá? Exatamente. Não, eu acho que aí a gente, exatamente no início da nossa fala, né, Luciano? O processo de trabalho, ele é específico. Ele tem um regramento específico quanto a essas realizações, esses atos, né? O que eu sempre falo quando eu falo de audiência, a audiência no processo de trabalho, seja inicial, seja una, seja instrução, ela é um momento muito importante. É na audiência que se define tudo que vai acontecer no decorrer de todo aquele processo, principalmente na audiência inicial. Por quê? Porque é o momento da apresentação da defesa. É quando a gente vai ter um contato daquela triangularização processual efetiva, onde a parte reclamada vai vir dizer, olha, se dissesse isso na tua reclamação, eu vou falar isso em minha defesa. É um momento muito importante. E por que dessa importância da conciliação, da proposta de conciliação? Porque é um dos princípios norteadores da Justiça do Trabalho. Quando a gente fala em proposta de conciliação e a contratação de um advogado capacitado para realizar este ato, é ponderação de risco, pura e simplesmente, né, Luciana? É entender o risco que aquela reclamatória pode causar para o próprio reclamante e para a reclamada. E, Lu, aí entra no tema que tu ama, né? Conciliação e mediação qualificada. É entender as dores que tem por trás daquilo tudo. E por que a audiência é tão importante, gente? Porque é o primeiro momento que o magistrado vai conseguir ter contato com isso. Porque o advogado do reclamante já teve contato com as dores do cliente dele. O advogado da reclamada, a mesma coisa. Muitas vezes, antes dessa primeira audiência, os advogados já conversaram entre si. Eles já conhecem as dores dos seus clientes. Agora, o magistrado não. É o primeiro contato. É quando eu vou conversar com o reclamante, quando eu vou conversar com a reclamada. E aí eu vou rechear um pouco a minha fala, porque eu vejo que a audiência telepresencial, o que às vezes eu sentia na audiência presencial, e isso realmente me incomodava e eu tentava até superar essa barreira. Muitas vezes os advogados criavam uma blindagem do seu cliente. Era muito difícil conseguir chegar até o cliente e eu, Marcel, ouvir diretamente o cliente, o que ele estava pensando, o que ele gostaria. A audiência telepresencial, eu tenho sentido as partes mais à vontade para falar, por incrível que pareça. Em muitas situações eu vejo o próprio reclamante falando, doutor, eu posso falar? Eu falo, você deve falar. Sim, Você é tem que conversar paradoxal, né? comigo. Porque parece que aproximou, de uma certa forma aproximou, porque o ambiente físico ele é solene. Ele é solene. Exatamente, exatamente. Em que pese na Justiça do Trabalho, o fato da mesa do juiz estar no mesmo nível da mesa das partes do Uhum. advogado, isso já traz todo um diferencial, né? Totalmente, Eu totalmente. costumo dizer isso para os alunos. Gente, a Justiça do Trabalho, justamente por pelo princípio da conciliação, né, ser tão arraigado, e tem todo um argumento histórico, né, por trás da Uhum. conciliação trabalhista, a mesa do juiz não é mais alta, ela está no mesmo nível das partes, né, e dos procuradores. E a gente sabe,
a minha preocupação sempre é assim, olha, eu preciso entender, quando eu for julgar tu, né, Marcel, que nunca trabalhasse numa fazenda de cana-de-açúcar, mas tu Exatamente. atende aquele operário, né? Tu É, atende aquele trabalhador que está ali, que tu vê as mãos rachadas, tu vê, calejadas, né? Tu exatamente. vê, tu sente aquela pessoa, aquela energia daquela pessoa entrando naquela sala. Isso é algo que, quando eu falo da minha preocupação de alguns magistrados que ficam confortavelmente na sua casa e perde um pouco disso, né? Isso é nesse sentido que eu tenho a minha fala, e eu sei que tu me entende. A gente dá uma provocadinha aqui que também é para agitar Levar a o pensar, nosso, levar a pensar. exatamente, para agitar o nosso público. Mas, paradoxalmente, as pessoas, eu também tenho sentido, as partes, elas estão menos intimidadas com o ambiente. A vontade de conversar Né? comigo. Eu estou falando aí como atuante, como jurisdicionador naquele momento. Elas estão se sentindo à vontade de conversar. Doutor, eu quero relatar o que me aconteceu. Eu quero conversar. E, às vezes, aquele ato tão solene da Justiça do Trabalho, como você falou, com todo aquele protocolo da sala de audiência, inibia um pouco. Então, a gente tem... Isso é alvo, inclusive, de discussão nos grupos de juízes que eu tenho participado. Como tu sabe, eu sou um entusiasta da audiência telepresencial e eu tenho defendido. E eu pensei muito, eu e a Luciana, no sábado, a gente discutiu horrores. Eu estava correndo com ela no telefone, A discutindo gente sobre isso. não basta a gente se falar, né? Quase todos os dias a gente ainda tem que se falar no sábado e no domingo sobre No direito do sábado e no trabalho. domingo. E eu estou pensando nessa situação, exatamente dessa proximidade, porque, gente, inegável, a palavra sentença vem de sentir. E sentir não é sentir apenas o que o papel está me dizendo. É sentir o que a parte quer me dizer e o que os fatos que elas estão trazendo para aquele papel estão me dizendo. E pode ser que sim, que a audiência presencial tenha um sentimento um pouco maior. Mas eu acredito, Luciana, que isso é facilmente superável. Quanto mais à vontade as pessoas acabarem ficando com esse método digital de realização do ato, tanto que, né, todo mundo fala, nada supera o café da tarde com a mãe. Hoje em dia a gente põe o nosso WhatsApp com a mãe ligada, conversando diretamente no café da tarde. Então a gente está tendo que superar algumas coisas e quem sabe, também acontecerá nas audiências. Eu concordo que muitas vezes o momento presencial pode te dar uma sensação de realidade maior, mas isso não é totalmente impedido no telepresencial. E essa relação com as testemunhas eu ainda não senti, mas com as partes, de eles se sentirem mais à vontade de falar sobre o assunto, de conversar diretamente com o magistrado, eu tenho sentido e tenho achado muito positivo. Muito positivo. Exatamente, Marcelo, eu professora vou te Janete, é o dizer. sentir verdadeiramente. Né? Não, tu sabe que a gente discute bastante isso, né? Eu estava conversando com o Felipe e eu falei da nossa conversa no sábado. E disse, Felipe, eu fiz algumas ponderações com o Marcel e o Felipe atua na justiça militar, com direito penal. Ele estava dizendo, Luciana, o problema tem a audiência de custódia. A audiência de custódia é para ver basicamente se a parte sofreu tortura ou não. Então estão defendendo a audiência de custódia telepresencialmente. Tem coisas que não tem como superar. Tá? Porque se já é difícil tu perceber, o cara tá indo para audiência de custódia, muitas vezes custodiado pelo agressor, aquele que fez praticou algum ato de tortura, aquele já é complicado, imagina no meio telepresencial. Então é nesse sentido que eu falo, porque a realidade daquele operário, né, que está numa lavoura de cana-de-açúcar, está né, trabalhando 12 horas, está morrendo por exaustão, a gente sabe dessas histórias. Eu não sei se tudo isso se consegue passar aqui, mas existem realidades e realidades, casos e casos, né? Tudo que a gente estava falando até então. Voltando ao nosso tema, audiência inicial, gente. Vamos só fazer Então eu concordo contigo. A gente fez aí vem a questão da conciliação. Eu te Isso. pergunto, tu como magistrado, né? Proposta de acordo. Eu geralmente, se eu estou representando o reclamante, né? E se eu estou representando o reclamado da mesma forma, eu faço digamos assim, uma previsão do que é mais arriscado, do que é menos arriscado. Por um cliente que eu estou atendendo agora, que é reclamante, o processo dele é 438 mil, o processo já está com pedido líquido certo determinado, e eu disse, olha, eu acho que este pedido aqui é um pedido que tem mais risco, porque nós temos tantas turmas que decidem dessa forma, e se tiver recurso de revista, esse pedido pode ser
pode cair no TST. E no que diz respeito a esse outro pedido, o risco é mais ou menos esse, talvez a condenação seja menor e tal. Então, a minha proposta de acordo seria de 380 mil, porque eu tiro um pedido, tiro um outro pedido. Ponderou? Já ponderei, né? Já fiz aquela ponderação e apresento a proposta de acordo. Né? Acho que isso na conciliação ficou mais fácil agora com o pedido líquido. Num aspecto prático, teórico, né, da situação. O que a gente tem, em regra, analisado, ainda que na prática não é como realmente acontece. Na minha concepção, num aspecto teórico, quem tem que apresentar inicialmente a proposta de conciliação é o reclamante. É ele que apresentou a demanda. É ele que tem que dizer, olha, eu estou disposto, na minha demanda, eu estou disposto a fazer uma proposta de tanto. Como você falou, na tua demanda de 438, você fez uma proposta de 380. E a reclamada daí analisa e se apresenta ou não a contraproposta. O que acontece na prática? Não é isso. Acontece na prática o reclamante falando, eu só vou me manifestar para ver quanto que a empresa vai propor. Por quê? Porque ele não sabe se a empresa não vai propor mais do que ele estava pensando, né? Então ele quer esperar a empresa se manifestar primeiro. Tudo bem, eu deixo rolar, eu realmente deixo rolar. Fala, doutora, tem proposta, não tem proposta e tal? Se passa um pouco por estratégia, né? É porque por vezes, a barganha de novo, né? A gente volta para a barganha. Por que eu vou oferecer 150 se de repente ele está me querendo me dar 200? Entende? Vamos ver porque quanto uma que ele das quer me coisas dar. que as partes perguntam é o seguinte, se eu não propuser nada, o juiz vai achar que eu não tenho vontade de fazer acordo? Isso vai me deixar mal perante o juiz? São algumas ponderações que as partes fazem. E eu respondo expressamente. Não. Num primeiro momento, vamos de novo. E aqui na nossa liberdade acadêmica, né? Sim. Num primeiro momento, não. Agora, se eu tenho já uma proposta apresentada pela parte contrária, eu acho que o mais saudável é uma apresentação de uma contraproposta. Mas também, se a parte chegar a dizer, doutor, eu não quero fazer acordo. Eu entendo, eu não quero fazer acordo. Eu não tenho proposta porque eu não quero. Eu quero que esse processo seja julgado pela Justiça do Trabalho. Esse posicionamento eu respeito muito. Tudo bem, não quer fazer proposta, pondera os riscos, fala, olha, tudo bem, é uma opção que você tem, eu faço todo aquele meu discurso que eu já fiz aqui na nossa live, né? Eu não te conheço, eu não conheço o dono da empresa, eu não sei o que aconteceu entre vocês, eu sei o que está aqui nos autos. E eu vou julgar nesse ponto. Não tem como você me exigir que eu saiba que o nome da tua filha é Stephanie, que no dia 3 tu teve que levar ela no médico e a reclamada não deixou. Isso não tem como eu saber. Eu vou julgar pelo que tem nos autos. Você não quer acordo? Não tem problema. Eu resolvo esse problema através de uma sentença. Agora, aquela questão de eu ficar assim, sabe mais um pouco, não sei. Aí eu já começo a achar que, de repente, ou fazer tudo isso, levar meia hora numa negociação e chegar a dizer, não tem acordo. Daí parece que eu perdi meu tempo, né? Mas a gente tem que entender essa engrenagem toda, né, Luciana? Então, assim, o que acontece? A audiência inicial, proposta de conciliação obrigatória, pergunta pelo juiz, há uma possibilidade de acordo. Então, o Marcel está dizendo, acredito que quem propõe, né, o processo deveria formular qual é a sua pretensão. Teoricamente seria isso. Teoricamente, fica aquele embate, aquela questão de barganha, não barganha. Nós passamos por um segundo momento da audiência. E vejam o seguinte, para aqueles que não são trabalhistas, né? Essa questão da oralidade, essa questão da simplicidade. É engraçado, Marcelo. Eu fiz audiência esses tempos com um colega meu que eu estou representando ele é processualista civil, tá? E nós, na audiência, nós agendamos prazo para manifestação. Quanto a senhora precisa para manifestação dos documentos? A reclamada vai complementar a documentação, pode complementar em 10 dias, para quando é que está a pauta tal. Né? Tem perícia no processo? Não, mas tem pedido de ofício. E aquilo tudo ficou agendado. Começou a ser agendado. Sem aquele, diga-se aos autores, diga o autor, diga as partes, né? Tudo ali, tudo resolvido. E esse meu amigo processualista, que está sempre debochando da Justiça do Trabalho, diz assim, o único princípio que existe é a primazia da realidade. Daqui a pouco ele, bem sentado assim no meu lado, disse assim, que interessante, né? Vocês utilizam bastante o negócio jurídico processual. Eu tinha... deixa eu te explicar. Senta aqui que eu vou te ensinar. Você está escrevendo livros e tese sobre negócio jurídico processual. E isso aqui, meu querido, é a prática trabalhista desde 1943. Funciona assim. Não, e a gente acaba com nulidade de prazo. Tá tudo em ata, tá tudo definido pelas partes, pelo magistrado. Eu, aqui em São José do Rio Preto, inclusive, eu aplico outra técnica. Eu não defino em dias, eu defino o dia.
Eu não dou 10 dias úteis, eu dou dia 22 de setembro, dia 23 de agosto, dia 25 de outubro. Então não tem nem risco de dizer, ah, não, é dia útil, não é dia útil, é não sei o quê, não sei o quê. Não, é o dia. O negócio jurídico é a melhor forma de organização. É a melhor forma de organização. E nisso, deixa eu fazer mais um pitaco na conciliação, porque eu acho tão importante. A questão da capacitação do advogado de novo, Luciana. Porque numa negociação de uma proposta de conciliação, como você falou, de 380 mil numa ação de 438, tu analisou os riscos. E nesse momento da audiência inicial, e os advogados reclamantes têm que estar muito capacitados para isso, ele vai ter contato com a primeira leva de documentos que a reclamada vai apresentar. Então, de repente, ele pediu lá umas férias indenizadas e um 13º, e a reclamada traz o recibo com o comprovante de depósito. Pronto, ele já tem que levar isso em consideração na proposta que ele vai formular. Ou, se por um acaso ele decidir não fazer proposta, ele saber que, de repente, ele vai ser sucumbente naquele pedido e vai ter uma condenação de honorários advocatícios agora na X-Trabalho. Então, o advogado tem que se capacitar, sim, inclusive para essa conciliação qualificada, essa mediação qualificada. Analisar essa documentação. Eu, magistrado, sempre me esforço, um dia antes, pelo menos, a passar os olhos nas ações que eu tenho a audiência no dia seguinte, nas reclamações que eu tenho no dia seguinte. Até para dar uma olhada nessa documentação. Ver se já teve cartão de ponto, porque daí tem que impugnar a entrada e saída. Ver se teve se os recibos estão todos juntados. Porque se o advogado do reclamante... Porque pode estar... A gente sabe que a contestação pode estar em sigilo. E eu vou tirar ela apenas na audiência. E eu posso falar para o advogado reclamante, doutor, eu já analisei, os cartões de ponto estão lá e não são britânicos. Temos recibo de todo o período, tem recibo de férias, eu já vi no seu pedido que tem isso, mas tem recibos quanto a isso. Então a gente tem que... por que a Justiça do Trabalho ela é tão séria e tão prima tanto pela conciliação e pela mediação? Porque a gente analisa tudo isso muito rapidamente, né? A gente já criou o cacuete dessa análise, né? A gente conhece o processo. Isso é muito bom. E para poder advogar aqui, tem que estar qualificado. Não, e importante é o seguinte, depois da conciliação, que vem ali, defesa lida, escrita e juntada aos autos com documentos, né? Que agora nem é mais juntada aos autos, né? É protocolada. Tá lá no PJE, né? Inserida, que eles chamam hoje, né? Porque quando tu vai dar aula de processo de trabalho, né? Tu tem que dizer assim, olha, pessoal, por que a defesa é lida, escrita e juntada aos autos? Porque tem na verdade, o procedimento trabalhista, ele prevê a possibilidade da defesa oral. Da defesa oral. Sim, um tempo especificado e tudo, exatamente. De 20 minutos. O que muitas vezes acontece? Nós conversávamos isso esse final de semana, a Fernanda falava sobre isso, né? Isso aconteceu dezenas de vezes comigo, seja representando a reclamada, como segunda ou terceira reclamada, né? Seja representando o reclamante. De uma das partes chegar, de uma dos reclamantes chegar e dizer assim, olha, eu quero fazer a defesa oral. E o juiz diz, doutora, a senhora vai atrapalhar minha pauta, eu tenho outras audiências depois. Vamos fazer o seguinte, ele deu 24 horas para o senhor juntar a defesa no processo. Mas o procedimento, né, digamos assim, o rito prevê a possibilidade da defesa ser oral. Depois disso, se passa para os agendamentos. Na audiência inicial, gente. Nós temos que entender que ela é uma única audiência que se desdobra em 2 atos. Ela se desdobra no primeiro momento e no segundo, em razão de um atendimento de organização judiciária, né? Judiciária, única e exclusivamente para isso. Porque, claro, dependendo das varas... Eu me lembro quando o professor Hugo, o ministro Hugo Scheumann, né? Ele me deu aula ele me deu aula na pós-graduação e ele foi, se eu não me engano, juiz em 3 de maio. Ele dizia que... Foi, exatamente. Foi em 3 de maio, né? 3 de maio é 3 passos. Eu nunca sei qual é dos 3 que ele foi. Ele dizendo que todas as audiências que ele fazia eram audiências unas. Porque a vara era pequena, porque ele tinha pauta suficiente para aquilo, que ele nunca desdobrava em 2 atos, né? E vocês comentaram que aí em Rio Preto, as de vocês também geralmente A grande maioria são unas. A gente só desdobra quando tem, e isso todo mundo sabe que advoga aqui na Justiça do Trabalho, mas a gente tem a obrigação de dizer, quando tem pedido de decorrência de uma perícia técnica, seja que é perícia obrigatório médica, por lei. Que é exatamente a realização da perícia, gente. A gente tem muitas essas dúvidas, né, Luciana? Eu preciso pedir a perícia? Não. A perícia ela é um ato obrigatório por lei. Quando que ela não é realizada? Se as partes acordarem entre si. Elas podem acordar entre si. Ou se tivesse pagamento espontâneo, né? Aí tem uma claro que daí também tem aquela situação de dizer se é 20, 30 ou 40%, né? Tem a discussão da porcentagem do adicional de insalubridade. Mas o único momento em que a perícia não será realizada são essas situações que a gente está trazendo. As partes negociam. Não, doutor, eu reconheço que é 20%, que tinha insalubridade. Beleza, não precisa fazer perícia, consta em ata,
reconhecido, pedido adicional de insalubridade de 20%. Ou, como a Luciana falou, as partes têm um pagamento espontâneo. Já está pago, está ali pago. Ó, o senhor está pedindo 20% e os olerites constam o pagamento adicional de 20%. Não tem por que realizar. Tem mais uma situação em que ela pode não ser realizada? Pode, prova emprestada. Se as partes acordarem entre si, olha, eu vou juntar os laudos que eu tenho aqui, o senhor junta os seus laudos e deixa... Eu digo que isso sempre ferra o magistrado, né? Porque o reclamante sempre vai juntar os laudos positivos e a reclamada sempre vai juntar os laudos negativos, né? E vai caber ao magistrado escolher. Mas é possível? É possível. O processo de trabalho abre essas possibilidades. Abre essas possibilidades. Desde que conste em ata, tudo constado em ata, prova emprestada, inclusive, constando em ata a participação das partes, concordância das partes quanto a isso, quem concordou não pode alegar nulidade, né, Luciano? Quem concordou não pode alegar nulidade. Ele estava então, presente no ato, resolvido. né? Ele estava presente, exatamente. Estava presente no ato, né? E mais, sabe, estava falando dessa questão... claro, depois a gente tem que fazer uma live, a nossa próxima vai ser efetivamente sobre prova, né? A gente vai ter que falar sobre prova vai documental. ser o ônus de prova. Vai ser algumas 2, 3 lives disso. Né? A prova documental, prova testemunhal, prova pericial. Porque essa de prova pericial tem até um caos lá de Santa Maria, que eu não me lembro se tu já tinha te formado ou não, que é bem interessante. Tá bem interessante. Mas essa questão, pessoal, da audiência, né, digamos assim, dessas particularidades da audiência trabalhista, ela exige do advogado o quê? Um conhecimento do rito, né? Total, um conhecimento dos atos que vão se desdobrar, proposta de conciliação, defesa anexada aos processos. Doutora, o juiz pode me perguntar alguma coisa na audiência inicial? Não é praxe, mas ele pode, a qualquer momento, interrogar. Já aconteceu. De um juiz abrir, disse assim, não vou fazer o depoimento pessoal, porque depoimento pessoal é prova, requerido pelas partes, mas eu posso interrogar. Né? Se eu trabalhava com solda ou não trabalhava com solda? Sim. Porque vai que a reclamada diz, olha, ele nunca trabalhou com solda. E daí eu pergunto pro reclamante, se eu trabalhava com solda? Não, nunca trabalhei com solda. Não, trabalhei 2 vezes em 5 anos de contrato. Pronto, né, doutor? Se o senhor quer insistir na prova técnica, não tem problema. A importância da audiência inicial quanto a isso também, Luciano. Muitas vezes, e a importância, gente, da leitura da notificação. A leitura da notificação é muito importante, porque ali naquela notificação pode vir dizendo para a reclamada que junto com a defesa ela tem que apontar meu Deus, me faltou. Os quesitos da perícia técnica. Sim. Pode já pedir, já determinar. A professora Janete está dizendo aqui, até para fazer o acordo, o advogado precisa saber do ônus da prova. Tem que saber bastante. Teve a CLT agora, com a reforma, ela incorporou o CPC, né? O ônus dinâmico da prova, né? Era algo que já vinha sendo debatido. A aplicação. Na verdade, a Justiça do Trabalho sempre aplicou a teoria do ônus dinâmico, né, Luciana? E da aptidão para a prova, né? Ela sempre aplicou, ela só não tinha isso internalizado na legislação. Eu tenho, de vez em quando, em algumas atuações específicas, um pouco de crítica, porque me parecia que faltava um pouco de cientificidade na aplicação da dinamização da teoria do ônus da prova. Uhum. Porque até para saber com quem que tá a bola, né? O problema é saber com quem tá a bola. É que dinamizar o ônus da prova não é inverter em favor da parte hipossuficiente. É isso que eu dizia. E isso é muito difícil de entrar na cabeça do estudante de direito. Porque quando tu fala em dinamização, diz assim, não, então é como o CDC, que o ônus prevalece para o empregado. Não, pessoal. Aí o exemplo é justamente o quê? O exemplo são as provas diabólicas ou as provas de difícil produção, né? Aí tu traz as questões de assédio moral ou de assédio sexual, que geralmente acontece dentro de uma sala. Exatamente. Presenciar. Aí a gente fala, quando o encargo é muito severo sobre uma das partes, aí sim se faz a aptidão para a prova, né? A aptidão para a prova. Dizendo, a prefixação do ônus faltava. Claro, porque por vezes os juízes o invertia lá na sentença e tu não tinha sido a ti atribuído aquele encargo e tu não conseguia nem sabia, exatamente. Tu não conseguia te desvencilhar, né? Então, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que tratar na nossa próxima live. Mas o que é importante saber? Que esses par e passos vão ser seguidos na audiência inicial. A reclamatória já vai estar protocolada, a defesa também vai estar nos autos. Estarão fixados, os limites já estão fixados, né? Estarão fixados os prazos para apresentação da manifestação à defesa e documentos. Estará fixado, igualmente, a realização de perícia, a apresentação de quesitos, né? Eventualmente, a apresentação de quesitos nesta audiência. Já estará fixada a audiência de prosseguimento. Já estará fixada a audiência de prosseguimento e não sairá nota de expediente de absolutamente nada. Porque os prazos estarão ali fixados.
salvo se eventualmente, né, Marcel, tiver algum descumprimento. Por exemplo, o perito solicita mais um prazo para fazer. Sim. Né? Daí tem que notificar, perfeito. Aí sim, aí diz assim, olha, já que a perícia não foi realizada em tal data, se redesigna a nova data da perícia e fixa os novos prazos. Demais prazos. Porque geralmente os prazos são fixados, né? Com data específica. Especificamente, e eles são concatenados entre si, né? Então, eu vou me manifestar sobre a defesa e documentos quando vier o laudo. Tá, mas aí não veio o laudo, o meu prazo vai ser postergado igualmente, né? É toda uma questão que a gente precisa salientar para o pessoal que precisa ficar atento, porque aqueles prazos que constam naquela ata, depois eles precisam ir para o teu sistema. Porque não vai sair por nota de expediente. Ele precisa ir para o teu sistema para te não perder o prazo da manifestação. E perdeu, Playboy. Não vem que não tem. Não, e aí a gente coisa que eu digo, a capacitação, de novo, para a realização desse tipo de audiência. Primeiro, reconhecer as situações, né, de pegar a ata, analisar ponto por ponto, agendar por ponto dos prazos ali especificados. E eu vou um pouco, até que nós já estamos com 35 minutos, então já vamos para encaminhar o encerramento, dar os recadinhos finais. Eu digo que o quanto o advogado, para atuar aqui na X-Trabalho, ele tem que ser diferenciado. Né? Quantas vezes eu já me deparei, e contando um causinho bem rápido, de uma audiência una de rito sumaríssimo, que a defesa foi apresentada, foi produzida a prova testemunhal, tudo, os documentos foram juntados, eu chego, doutor, o senhor quer prazo? Não precisa razões finais remissivas. Ele nem se manifestou dos documentos. E daí... Não, e aí tu fica assim, o senhor tem certeza? O senhor tem certeza, exatamente. Não, mas eu vou lhe dar um prazinho. Eu vou lhe dar uma semana para o senhor se manifestar. Entendeu? Até eu falo assim, eu vou dar um prazo remissivo, até para a reclamada você quer. A reclamada não quer. Dê uma olhadinha, não tem nada mais para me pedir. Então, é exatamente isso, essa capacitação. E, gente, o pensamento e o raciocínio rápido enquanto está ocorrendo a audiência. O advogado tem que ter isso, e é a prática que leva, né, Luciana? Eu sei que eu entrei numa sala de audiência como magistrado, com advogados muito mais capacitados, que eu levei bola e baile muito facilmente. Não é? Porque o tempo é que... Claro, né, gente? A prática leva à perfeição, né? A gente passei muitos anos fazendo audiência, e isso que tu falou, Marcelo, eu me lembro de uma juíza lá de Santa Maria, que foi anos servidora da Justiça Federal, depois passou no concurso e tal, e ela... E no início ela estava nervosa para fazer audiência. Então, assim, ela passava a tomar o depoimento, se esquecia de fazer a qualificação da parte. Estava lá no depoimento. Ai, a qualificação não O compromisso. Como que dizer a verdade? Não, mas já está dizendo a verdade. Aí a gente ria. Porque, claro, tu via que era, né? Tem toda a sua... Tem todo a sua ritualística, né? Todo aquele par e passo que é previsto na legislação processual trabalhista, que não pode ser desconsiderada. Inclusive, e não vamos longe. Agora, com as audiências telepresenciais, já aconteceu de eu estar no meio do depoimento da testemunha e falar, puxa, esqueci de te compromissar, vou te compromissar agora. Compromissar, né? Qualificar o secretário acaba fazendo. Sim. De compromissar. Esqueci de te compromissar, vou te compromissar agora. Falei com os advogados, doutores, eu já estava colhendo com o intuito de compromisso, só estou lembrando o compromisso agora, segue a audiência normalmente. Isso acontece, gente. O que não pode, e daí a malandragem me incomoda um pouco, é caso o advogado capte que não foi compromissado, chega lá no final, pegar e dizer, doutor, tem que desconsiderar todo esse depoimento porque ele não foi compromissado. Eu falo, doutor, o senhor tem certeza que o senhor quer constar isso em ato? Eu consto, não tem problema, mas o senhor tem certeza quanto a isso? Que daí é se beneficiar da própria torpeza, né, Luciana? Aquela situação de que isso vai ir muito, né, Marcelo, do clima... Da boa fé, né? Não, e do clima que é estabelecido entre juiz, advogado, a própria relação que se estabelece, porque a colaboração no processo é para a resolução do processo, né? Do processo, então, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, e eu te digo isso porque eu venho tentando, pelo menos, quebrar alguns paradigmas, é difícil fazer essa mudança de chave, mas eu lembro de uma vez que numa audiência lá em Santa Maria, até um juiz que eu me dou super bem com ele, e a gente teve um desentendimento, ele ficou bravo com o meu cliente, saiu lá e ele deu a sentença na audiência. Ele disse, doutor, então eu vou dar a sentença na audiência. Era uma questão de uma empregada doméstica, uma alegação de dano moral, né? E eu bom para ter embargo de declaração, hein? Bom para ter embargo de declaração. E era uma questão que eu era advogada da reclamada, ele deu a sentença,
me condenou, tá? Numas verbas rescisórias ali, num dano moral pequenininho. A alegação era de que tinha chamado de suja, alguma coisa assim, tá? E aí, e que isso tinha afetado a moral e tal, e ele deu a sentença na hora. Só que ele condenou na multa do 477, que era algo que não era aplicável porque tinha uma legislação que não era equiparada. E ele fez toda a sentença tal. E eu disse, tá. Aí, embargo de declaração apresentado agora. Não fiz na hora, fiz por escrito. E ele me chamou. Por que tu não me disse na hora? Eu disse, porque o senhor estava brabinho, o senhor estava brabinho. Eu fiquei brabinho e fiz os embargos de declaração por escrito também, tá? Porque aí ele corrigiu, né? Ele claro. não se aplicava. A Vanessa Salomão, que é minha colega aqui da TRT15, falou, olha, já aconteceu isso comigo, de esquecer de compromissar. Assim que lembrei a testemunha, prestou o compromisso e a falei. O senhor confirma tudo que disse antes do compromisso? Pronto, questão superada. É isso aí, Vanessa. E isso que a audiência trabalhista tem, que nenhum outro lugar você encontra. É esse dinamismo, é essa simplicidade, é essa oralidade. Tu contou agora dos embargos de declaração, eu vou encerrar contando os meus primeiros embargos de declaração. O pessoal adora isso. E foi muito bom, gente. Processo físico ainda, juntada dos cartões de ponta, aqueles vendidos na Saraiva, rosinha, né? Grampeado na folha branca, estava ali o cartão de ponta. Eu olhei o cartão de ponta, assim, Luciana, fazendo o julgamento, eu acho que era a minha primeira sentença, né? Olhei o cartão de ponta e falei, gente, mas só tem 15 dias aqui do cartão de ponta, só tem os 15 primeiros dias, né? Beleza, fui para a sentença e escrevi, acolho os cartões de ponta na integralidade, mas como só foram juntados os 15 primeiros dias, acolho apenas os 15 primeiros dias. Do dia 15 ao dia 30, acolho o horário da inicial. Achando que a sentença estava linda, né? Perfeita. Olha, que juiz atento, né? Ele se atentou bem ao documento e tal. De repente vem aqueles embargos de declaração assim, todo cheio de dedos, né? Ainda que tenha sido brilhante a sentença do nobre magistrado, salvo engano, ele não se atentou ao verso do cartão de ponto. É só levantar, mongolão, tá atrás. Eu peguei, eu olhei aquele embaixo, eu corri para os autos e olhei assim. Ai, que vergonha! Eu não vi. Tem verso no cartão de ponto, né? Entendi. E voltou? Trancodeu, voltou? Acolho os embargos de declaração na íntegra, frente e verso. Exatamente, professora Janete. Ler bem. Mas era o nervosismo. 1 mês de magistratura, primeira audiência. Né? Mas isso que tu falou é a verdade. Porque esse clima, assim, nós estamos ali para resolver um conflito, né? Então, tem que andar todo mundo em colaboração, entender que o Poder Judiciário é uma forma heterocompositiva, que não há uma disputa entre... E essa boa relação gera justamente um reflexo maravilhoso para os nossos clientes, né? Claro, com certeza. Para mim fica mais, digamos assim, o judiciário fica mais reforçada a ideia de como órgão, sabe? Fica mais legitimado quando se tem esse tipo de relação. Quando a relação fica meio tensa, e foi justamente. O juiz depois me chamou e disse assim, tu podia, né? Eu disse, não. Eu fiquei, tava bravinho. Gente, vamos lá então. Os recadinhos que a gente quer dar. A gente já falou lá no início, eu vou deixar que a Luciana fale agora. Deixa eu só dar um recadinho. Sexta-feira agora, dia 25 de setembro, vai ter um webinar muito legal, Luciana, da AMB, Associação de Magistrados Brasileiros, que eu vou participar falando das audiências mistas. Vai ser pelo YouTube, plataforma do YouTube, totalmente gratuito, no canal da AMB. Você acha com facilidade AMB Magistrados, pode acompanhar a partir das 9h30, a minha fala é às 14h40. Labor Talk, toda quarta-feira, às 17 horas, aqui no meu Instagram e no Instagram do Aranaud Advocacia, e fica salvo, né, Luciana? No canal do YouTube do Aranaud, e no canal do Instagram. Agora fala do nosso grupo. Não, e nós temos, pessoal, um Telegram, nós montamos um Telegram, né, que é... Da Lotec, né? Da Lotec, bem direcionado para essa visão, né, advocacia e jurisdição, né? E nós também vamos fazer 2 webinários. Nós vamos fazer um webinário lá no dia 3, no dia 2 de outubro, no dia 3 de outubro, uma sexta-feira de noite, um sábado de manhã, né? Falando sobre, o primeiro vai ser sobre os desafios
da advocacia, da Justiça do Trabalho, um olhar da jurisdição e da advocacia. Então, vão ser 2 advogados e 2 juízes, o Marcel e a Fernanda, eu e o Everson Camargo, meu colega aqui, professor da Unicinos. E depois a gente vai falar sobre a solução humanizada do conflito trabalhista, que nós vamos trazer uma mediadora com cursos nos Estados Unidos, na Escola de Pepperdine, né, maravilhosa, que fala bastante sobre o assunto. Então, a gente está mandando material nesse canal lá do Telegram da Lotec. Se vocês quiserem, é só nos mandarem aqui no direct. Que a gente manda o link. Muito obrigada pela participação de todos. Professora Janete, a senhora sempre aqui nos prestigiando. A gente fica muito feliz. Né? E sempre com comentários precisos. Né? A Vanessa hoje veio com comentários precisos. Isso é muito legal, gente. A participação de vocês é sempre muito legal. Os nossos alunos, os meus alunos aqui de Porto Alegre, eu vejo, eles nos dão um excelente feedback. A ideia é essa, né, pessoal? A gente ter de 30 a 40 minutos sempre discutindo de uma forma prática. E de uma forma bem colaborativa. Um beijo para vocês. Semana que vem falaremos de prova, provavelmente, né, Luciana? Prova. Vamos começar as lives de prova. Vamos começar com a documental, depois com a testemunhal, depois com a pericial, tá? Perfeito. Um grande abraço a todos. Beijo. Até mais.